Confissão traz a posse. Norval Hayes. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. Capítulo 1. Falando coisas à existência. O Senhor me deu uma visão sobre o assunto de como os cristãos devem falar. Ele nunca dá as verdades todas de uma vez, porque não podemos aceitá-las. Então, ele começou a me ensinar sobre esse assunto há quase 20 anos. Eu tinha acabado de sair de uma igreja denominacional e não fazia ideia do que ele estava falando. Eu sabia que Deus havia me chamado para ensinar a Bíblia, mas ele me chocou quando ele se revelou a mim um dia e me instruiu. Norval, quero que você comece a ensinar a igreja, os meus filhos, a falar. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso. Vendo o céu. Tive um vislumbre do céu 2 vezes. Eu não vi tudo, mas Deus me deu um vislumbre 2 vezes. Já vi o suficiente para saber que a maioria dos cristãos ficará surpresa quando chegar ao céu. Nesse momento, a verdade será inegavelmente aparente, porque a Bíblia quer dizer o que diz. Todas as promessas são nossas. Deus promete várias centenas de coisas na Bíblia. Apenas pense, existem centenas de promessas que nos pertencem, e mesmo assim, tropeçamos tentando curar uma pequena dor de cabeça. Todas as promessas pertencem ao cristão que crê. Se as recebemos ou não, é nossa escolha. Podemos desejar as promessas, mas precisamos fazer do jeito de Deus para obtê-las. Não há dúvidas de que Deus quer curar os crentes. Esta é uma das promessas que nos pertence. Muitos cristãos creem que Jesus poderia curá-los se quisessem. A grande notícia é que Ele quer. E Ele quer fazer isso agora. Mas a questão é, como pegamos nossa cura? Tem a ver com o que Deus me ensinou. Tem a ver com aprender a falar. Não fale sobre o monte. Naquele dia, conforme o Senhor me instruiu nessa área, Ele disse: Eu disse aos meus filhos na minha palavra que todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, Marcos 11, 23, mas meus filhos não obedecem a isso. Deus não tem nada a ver com as nossas doenças. Ele não colocou doença nem qualquer outro tipo de aflição sobre os seres humanos. Os cristãos devem estar cientes de que, se algo vier para causar dano, isso não vem de Deus. Deus não nos impõe coisas para nos prejudicar. Ele é um Deus amoroso e cheio de graça. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Este versículo em Tiago explica que somente as coisas boas vêm de Deus. Coisas boas descem do céu. O céu é outro mundo onde Deus vive. O céu é um mundo onde não há doença, não há cegueira, não há gripe, não há resfriados fortes. O céu é um mundo de perfeição. Se o céu é um mundo de perfeição, e nascemos de novo pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus, então nossos nomes estão escritos no céu. Somos cidadãos desse mundo celestial. O céu é outro mundo. É outro mundo real que existe. Todos os outros planetas, todos os outros mundos, desceram do céu pela boca de Deus. Deus falou planetas, estrelas, sóis e luas à existência. Deus fala coisas à existência. O universo inteiro veio à existência porque Deus o falou. Se os cristãos algum dia vão ter alguma coisa, eles precisarão falar as coisas à existência ou não as terão. Podemos ter algumas coisas, mas estou falando de coisas grandes, coisas como curas e milagres financeiros. Temos algumas coisas simplesmente pelo processo de aprendizado natural, porque somos seres humanos naturais vivendo em um mundo natural. Mas temos um espírito habitando em nossos corpos naturais que foi recriado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corpos naturais. Ele quer que tenhamos sua natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. E isso inclui aprender a fazer as coisas do jeito dele.
o modo como ele instrui em sua palavra. Quero que você ensine os meus filhos a falar, Deus me disse. Eles não falam com os montes. Eles querem falar comigo sobre os montes deles. Eu disse a eles, qualquer que disser a este monte, seja removido. Versão King James. A palavra qualquer significa qualquer pessoa. Qualquer um pode dizer, câncer, ei câncer, estou falando com você. Você não pode me matar. Eu ordeno em nome de Jesus que você se aparte de mim, câncer. Ei, câncer, você deve ir embora. Você precisa falar para que o câncer possa ouvir você. Eu ouço as pessoas dizerem, nós oramos, nós cremos e mesmo assim ele morreu. Vocês oraram? E a pessoa com câncer? Ela falou com o seu monte? Igrejas desfrutam do que o pregador prega. Se você precisa de um milagre físico, se está em uma situação de vida ou morte, você precisa ir a uma igreja onde o pastor creia na cura. Todo pregador recebe o que sai de sua boca, da mesma forma que Deus recebe o que sai da boca dele. Toda igreja, toda congregação, desfruta de tudo o que sai da boca do pastor. Você pode precisar verificar o seu pastor. O que ele prega é provavelmente o que você receberá de Deus, porque a maioria das pessoas que vão à igreja acredita no que o pastor diz. Se você tem problema de fígado e o seu pastor acredita que, às vezes, Deus curará algumas pessoas em algumas ocasiões, então é melhor encontrar outra igreja. Se não fizer, você morrerá. Se o seu pastor prega que Deus cura algumas pessoas em algumas ocasiões, o diabo sempre te dirá que você simplesmente é aquele que não está na vontade de Deus para ser curado. Você não pode deixar brechas para o diabo adicionar e sis, mas e talvez. Crer na palavra de Deus significa que não há mais dúvidas, porque você ou crê ou não crê. Não há meio termo. Capítulo 2. As primeiras coisas primeiro. Uma vez que uma pessoa aceita Jesus e se arrepende, o Espírito Santo vem para habitar com essa pessoa para sempre. O Senhor nunca deixará nem abandonará. O que Ele quer fazer é cear com você e você com Ele o tempo todo. A motivação número 1 de Deus não é te tornar rico, não é curar seu corpo, não é te dar um milagre. O fogo consumidor e o desejo número 1 de Deus, dentro dele, é ter um relacionamento com cada um de seus filhos. Deus quer que você se arrependa de seus pecados e aceite seu Filho, Jesus, como seu Salvador pessoal para que vocês possam viver juntos para sempre. Se qualquer paciente com câncer ou com lúpus se ajoelhar, não porque precise ser treinado ou instruído a fazê-lo, mas por conta própria, e adorar livremente a Deus, ele não morrerá dessa doença. Mas muitas igrejas não estão ensinando aos cristãos como adorar ao Senhor. Fui à igreja toda a minha vida e ninguém nunca me ensinou a adorar a Deus. Os 3 rapazes hebreus foram libertos da fornalha ardente porque se recusaram a dobrar os joelhos diante de um falso Deus. Ver Daniel capítulo 3. E se você apenas adorar a Deus todas as manhãs sem pedir nada ao Senhor, Ele te livrará. Adore-o primeiro. Entenda que Jesus não é simplesmente um Jesus do tipo, me dê. É verdade que o Senhor suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas dele em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Mas ele não é apenas um Jesus do tipo, me dê. Ele é um Deus que quer ser adorado antes de tudo. Os cristãos precisam aprender a colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Retorne ao seu primeiro amor e aprenda a adorá-lo. É muito simples aprender a adorar ao Senhor. Ajoelhe-se e diga a Ele que você o ama, ou converse com Ele enquanto você está deitado em sua cama antes de se levantar todas as manhãs ou quando estiver tomando banho. Apenas levante suas mãos e adore-o. Você pede alguma coisa a Ele? Não, apenas adore-o. Você pode pedir coisas depois de adorá-lo. Meu ministério está envolvido em programas que alimentam as pessoas. Eu acredito em programas de alimentação. Na verdade, acredito que os programas de alimentação
devem começar em casa, em nosso país. Não estou muito interessado em alimentar programas de ministérios que são criados para alimentar pessoas em outra nação, enquanto as pessoas em sua própria cidade natal estão morrendo de fome. Precisamos ser fiéis aos que estão em nossa própria cidade, estender a mão àqueles que não têm ninguém para ajudá-los. Eu estava orando um dia sobre nosso programa de alimentação e o Senhor me disse: nenhum ser humano, desde que Adão foi criado, nenhum jamais morreu de fome enquanto eles estavam me adorando e me servindo. Quando as pessoas se curvavam e me adoravam, as chuvas vinham e as frutas vinham e os campos de trigo floresciam. A maldição era retirada de seu solo. Se o povo da Etiópia, onde milhares e milhares de pessoas morreram de fome, voltasse seu coração para Deus, ele abençoaria sua terra. Anos atrás, eles amavam o Senhor. Anos atrás, o povo da Etiópia caminhava até Jerusalém para adorar a Deus. O coração de Deus vai para um povo que se sacrificará para adorá-lo. No livro de Atos, capítulo 8, um anjo falou com Filipe e o orientou a ir para Gaza no deserto. E lá, andando em uma carruagem, estava um eunuco que servia sob o comando de Candace, a rainha da Etiópia. Enquanto viajava, ele lia as escrituras do livro de Isaías. A Bíblia diz que este eunuco veio a Jerusalém para adorar. Embora não entendesse completamente a escritura, ele sabia o suficiente para adorar e ler a Bíblia. Ele sabia que era a coisa certa a se fazer. Quando Felipe perguntou ao eunuco se ele entendia as escrituras, o eunuco respondeu: como posso entender a menos que alguém me ensine? Então Felipe subiu na carruagem e explicou completamente ao eunuco sobre Jesus e o plano de salvação. O eunuco confessou com a sua boca que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. A explicação foi tão clara que, quando passaram por uma lagoa, o eunuco estava pronto para ser batizado. Quando saíram da água, Filipe desapareceu. O Senhor o tinha transportado para outra cidade. Ambos esses homens obedeceram a Deus. É incrível o que Deus fará por aqueles que obedecem e o adoram. Não podemos sair por aí tentando fazer com que Deus se encaixe em nossa abordagem a Ele. Devemos estudar a Bíblia e aprender como podemos agradar ao Senhor. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer para agradar ao Senhor Jesus Cristo? Você pertence a Jesus agora. Você não pertence mais ao diabo. Então estude a Bíblia para ver o que pode fazer para agradá-lo. Você descobrirá, antes de tudo, que pode agradá-lo ao adorá-lo. Você pode aprender isso com os 10 mandamentos. A palavra nos diz que devemos amá-lo com todo o nosso coração, mente, alma e força. Ver Marcos capítulo 12, versículo 30. Aprendendo a ser um doador. A próxima coisa que você descobrirá que agrada a Deus é que um cristão seja um doador, amando o próximo como a si mesmo. Jesus explicou que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Alguns anos atrás, Deus falou com um homem chamado Jack para pegar suas próprias despesas e viajar com seu ministério por 6 semanas. Ele deveria se sentar na primeira fila em todos os cultos e observar o trabalho do Espírito Santo. Ele fez isso. Ele veio e viajou comigo, sentou-se na primeira fila e ouviu cada palavra. Ele começou a colocar a verdade dentro dele. Jack não hesitou em doar seu tempo e dinheiro para aprender sobre a obra do Espírito Santo. O ministério de Jack foi em Cleveland, Tennessee, por cerca de 3 anos. Ele passou horas e horas ministrando aos desamparados, aos oprimidos da sociedade. Eu o vi ajudar a libertar as pessoas por meio da palavra de Deus. Chamei-o de Hospital Espiritual de Deus. 14 daqueles a quem ele ajudou matricularam-se em nossa faculdade bíblica. 14 em um ano. Eram pessoas abatidas que não tinham mais ninguém para ajudá-las. Elas precisavam receber treinamento intenso. Eu respeito o ministério de Jack. É preciso um tipo especial de amor, um tipo especial de doação para ministrar aos párias da sociedade. Respeito Jack porque ele dedicou seu tempo, semana após semana, para ensinar e treinar
pessoas com as quais ninguém mais se importava. Sim, ajudar as pessoas oprimidas requer mais do que oração. As pessoas devem receber treinamento intenso, para aprender a andar na plenitude de vida para a qual Deus as chamou. Esse treinamento exige atenção total, porque o diabo usará todos os truques possíveis para desviar a atenção de alguém longe da palavra de Deus. Holly, que canta nos meus cultos, tem ouvido minhas pregações todos os dias desde que nasceu. Você pode perceber que ela tem a palavra dentro dela. Eu não a dei a ela. Ela a recebeu e está enraizada profundamente em seu interior. Depois de cantar, ela sempre se senta na primeira fileira, e ela faz isso o tempo todo. É por isso que Deus pode usá-la. Ela é ungida e chamada por Deus. Ela é generosa. Ela está disposta a se doar. Holly pode cantar uma canção simples e o Espírito Santo começa a trabalhar na congregação. 2 anos atrás, quando estávamos em Honolulu, falei em uma pequena igreja com cerca de 23 pessoas. Fiz o convite e uma mulher se apresentou. Comecei a orar por ela, mas o Senhor me deteve. O Senhor me disse: chame Holly para ministrar uma música a ela. Eu disse a ela: o Espírito Santo quer que você venha aqui e cante uma canção para esta mulher. Toda vez que peço para ela fazer algo assim, ela nunca questiona, nunca hesita. Ela nunca diz uma palavra, ela simplesmente faz. Ela começou a cantar e eu observei enquanto o Espírito Santo veio sobre a mulher e ministrou a ela. Ela foi curada ali mesmo e soluçou e soluçou. Então, as bênçãos que ela estava recebendo começaram a fluir para a congregação e tocaram todos ali. Tudo porque uma jovem estava disposta a se doar com seus talentos. É imperativo que os cristãos aprendam o que agrada ao Pai. 2 áreas em que podemos começar a agradar a Deus são em nossa adoração e em nossas doações. Capítulo 3. Todas as promessas são nossas. Nenhuma palavra falhou de todas as suas boas promessas que fez por intermédio de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, parte B. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Se você abrir sua boca e reivindicar seus direitos em Cristo Jesus, você viverá uma vida abundante. Certa tarde, quando estava realizando uma reunião em Cleveland, Tennessee, eu estava lendo em meu quarto e o Senhor me disse: todas as minhas promessas são suas. Conte à igreja, filho, todas as promessas. Eu disse: como posso transmitir isso a eles, Senhor? Então, por que não as temos? Se Deus disse que todas as promessas são nossas, por que os cristãos não têm todas as promessas? Porque precisamos tirá-las do diabo. Se você não tem o suficiente de alegria em sua vida, precisa tirá-la do diabo. O Espírito Santo tem alegria. Ele pode fazer você cair no chão de tanto rir e te encher com a alegria dele. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João capítulo 15, versículo 11. Não podemos julgar Deus. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Este pequeno versículo destruirá a maioria das doutrinas da igreja. O Senhor realmente quer dizer que podemos ter todas as coisas que pedimos em oração? Mas Norvel, eu conheço alguém que acreditou e não recebeu. Não existe crer em algo e não receber de Deus. Nunca existiu. Se você acha que é possível crer e não receber, então você não entende o versículo em primeiro lugar. Você foi enganado junto com todos os outros que falham em receber o que pedem de Deus. As pessoas dizem: nós oramos, nós cremos e o Senhor não fez. Nenhum ser humano na criação jamais creu em Deus por algo e não conseguiu. Você não pode julgar a Deus e não pode julgar a palavra
pelo que aconteceu com alguém que você conhece. Não somos inteligentes o suficiente para julgar a Deus. Quando Deus disser, simplesmente creia. Deus disse que se você crê, você receberá. Se você quer ser curado, o Senhor tem poder de cura. Essa é uma das promessas dele. O poder de cura dele é seu. O Senhor quer manter esse poder de cura fluindo através de seu corpo por meio do que você diz. O que você deve fazer se recebeu a oração para ser curado? Você deve dizer: Obrigado, Jesus, por me curares. Só quero confessar que tu és o meu curador pessoal e sei que estás me curando agora. Quando você confessa que o Senhor está te curando agora, Ele está. Se você não disser que Ele está curando você agora, então Ele não está. Você pode obter o poder de cura fluindo através de seu corpo por um curto período de tempo se a unção vier sobre alguém e fluir para você. Mas, mesmo depois disso, você deve dizer: Obrigado, Senhor, por me curares. Obrigado porque o teu poder de cura está fluindo por todo o meu corpo, em nome de Jesus. A chave é dizer continuamente essas coisas com a boca. Continue a falar à existência o que você precisa. Capítulo 4. Fale com um monte. Quando o Senhor me disse para ensinar seu povo a falar, eu mesmo não sabia o que ele queria dizer. Eu disse: O que queres dizer com ensinar o teu povo a falar? Ele disse: Você já ouviu alguém manter uma conversa com a gripe? Eu disse: Não, Senhor. Nunca ouvi ninguém conversar com a gripe. Nunca ouvi ninguém conversar com câncer. Nunca ouvi ninguém conversar com um problema de fígado. Nunca ouvi ninguém conversar com seus montes. O Senhor me disse que as coisas que estão erradas com os cristãos são seus montes, seja doenças ou aflições de qualquer tipo. Talvez você tenha buscado a sua cura por um longo tempo, se perguntando como pode fazer para Deus te curar. Você pode aprender como fazer isso do jeito de Deus. Você pode ser curado falando com os seus montes, dizendo a eles para serem removidos.